Bom dia, povo amado do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus para todos. Receba aí o abraço do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui mais uma vez para trazer a nossa palavra do dia. E a nossa palavra do dia de hoje está no livro de 2 Samuel, capítulo 9, que diz assim: a bondade de Davi para com o filho de Jonatas. Disse Davi: resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatã. Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamou-lhe o que viesse a Davi, perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: ainda há alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatã, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. A Ziba lhe disse. Respondeu: está em casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maqui, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatã, filho de Saul, a Davi, inclinou-se e prostrou-se com o rosto em terra. E disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis-me aqui o teu servo. Não tema, disse Davi, não temais, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatã teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Glória a Deus, aleluia. Então se inclinou-se e disse: quem é o teu servo para ter olhado para um cão morto como eu? Chamando Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo que pertence a Saul, todas as casas dei ao filho do teu senhor. Trabalhará, pois, a terra, tu e teus filhos e teu servo colherá os frutos para que a casa do teu senhor tenha pão para comer. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos, 20 servos, e disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor rei mandar, o teu servo fará. Até aí. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Se você nunca leu esse livro, a história, você vai pensar: nossa, que rei bonzinho, será que foi assim? Só porque ele se lembrou e aí mandou chamar? Não. Havia uma aliança entre Davi e Jonatas. Davi era o quê? Davi era filho de Jessé, que Deus mandou chamar para ser rei. E o filho de Saul, Jonatas, gostou de Davi, achou Davi fiel, íntegro, correto. E fizeram uma aliança ali, aliança de irmãos. Tem gente que distorce, aliança de irmão, porque tem gente já que passa pela nossa vida que às vezes é mais chegado do que irmão, que às vezes nem nosso próprio irmão de sangue faz pra gente aquilo que aquela pessoa faz. É verdade. Tem gente que é assim, tem muitas pessoas assim, que você diz: mas por que que tu gosta tanto? Não sei, é como se a pessoa fosse uma alma gêmea, sabe, se identificar, se fosse assim. A gente tem o maior cuidado com aquela pessoa de proteger, gosta mesmo com um irmão de sangue. E ali, Deus já tinha dado descanso para Davi das batalhas dele. Davi estava ali no trono. E Deus fez ele lembrar da aliança. Porque tem aliança que a gente faz que Deus assina embaixo.
Ele disse, o que você liga na terra está ligado no céu. E Deus fica vendo para aquilo ali. E no tempo certo aquilo vai se cumprir, sabe? Vai se cumprir. E ali, Davi lembra da aliança que ele fez com Jonas. Aí começa a pensar. Aí pergunta, porventura, há alguém da casa de Saul para que eu use de bondade para com ele? Aí lembraram que na casa, no palácio, havia um servo que tinha sido servo de Saul e que esse servo também não era nada legalzinho, era mau, sabe aquela pessoa que quer tudo para ela? Ele era daquele tipo. Quer tirar proveito em tudo, em tudo. Não bate prego sem estopa, é isso. Tá ali sempre para tirar proveito. Só que dessa vez ele se quebrou na emenda. E o Davi pergunta, há porventura alguém da casa de Saul para que eu haja de bondade? Mandaram chamar Ziba, claro. E ele disse, um filho de Jonathan. Davi não perguntou só se havia um filho de Jonas aleijado de ambos os pés. Ou seja, porque naquela época não podia a pessoa aleijada ficar ali frequentando o palácio. Aleijado ia para outros cantos, entendeu? Então Ziba já vai dizendo que tem um filho de Jonathan. Jonas só teve um filho, mas está aleijado de ambos os pés. E aonde está? Está em Lodebar. O que é Lodebar? Terra de esquecimento. Tá vendo só para onde iam os aleijados? Terra de esquecimento. Mas quando Deus assina essa aliança, tu pode estar na terra do esquecimento, tu pode estar na terra do sem fim, tu pode estar no vale de osso seco, tu pode estar no deserto, tu pode estar lá onde o vento fez a curva. Ele manda te chamar para tu sentar na mesa do rei, comer dos manjares do rei, como um filho do rei, e para te restituir tudo aquilo que roubaram de você, tudo aquilo que tiraram de você. Deus vai te restituir. Presta bem atenção no que eu estou te dizendo, porque a palavra de Deus ela nunca vem para que todas as vezes que a palavra de Deus vem, ela faz tudo aquilo que ela foi enviada para fazer. E ali Davi faz o quê? Manda chamar. Ou seja, manda buscar. Porque Mefibosete não podia andar aquelas quilometragens, aquele tempo, porque ou era de carruagem, puxada a cavalo, ou era de cavalo. Aí Davi manda buscar. Não mandou recado, disse vem. Não, ele manda buscar. É assim que vai ser. Aí Mefibosete estava lá, coitadinho lá, se arrastando. Mas não era tão assim não, porque já tinha até um filho, então não era tão largado. Não, Mefibosete tinha sangue real. Tinha a marca do cordeiro na pele. Aí imagina chegando aquela carruagem. Carruagem do rei em Lodebar. Isso não está me cheirando bem. Mas quem interessaria o rei aqui nesta cidade? Por acaso, olhava, será que sou eu? Eu tenho mais coisa, né? Talvez o rei mandou me chamar, quer me dar alguma coisa lá. Não, era para aquele que era desprezado. Quantas pessoas não já zombou de Mefibosete? Ou seja, quantas pessoas também não já zombou de você pela sua promessa? Mas no caso de Mefibosete, ele nem sabia dessa aliança. Não, ele não sabia. Isso foi uma aliança antes mesmo de nascer. Antes mesmo. E tem a aliança que é feita porque o teu pai era uma pessoa boa, a tua mãe era uma pessoa boa, e ela fez, e a pessoa te respeita por amor do teu pai. Diz, tu é filho de quem, menino? Aqui no Maranhão usa muito disso, né? Tu é filho de quem? Eu sou filho do fulano. Meu Deus do céu, tu é filho de fulano? Fulano era uma pessoa muito boa. Como aquele homem era um homem de Deus. Como aquela mulher era uma mulher de Deus. Meu filho, aí abraça. Aí tu já se sente em casa, porque tu era filho do fulano, e o fulano era amigo do fulano, e vira aquela rede do bem, entendeu? Aquela aliança do bem. Aí Mefibosete vai para o palácio. Quando Mefibosete chega em frente ao rei e se inclina, o rei diz, Mefibosete, ele diz, eis aqui o teu servo. Não temas, Mefibosete, porque da agora em diante tu comerás pão
a minha mesa e vou te restituir tudo aquilo que era do teu pai. Tu vai possuir, tu vai ter tudo de volta. Agora tu pensa. Primeira coisa, quando Davi manda buscar Mefibosete, o que ele pensa? Se mandou me buscar, é para me matar. Porque eu sou o único homem da linhagem. E normalmente antes era assim, né? Aí não foi. Foi para restituir. Porque muitas vezes nós tomamos conclusão precipitada. A gente nem sabe e a gente já fica daqui fantasiando como vai ser, como deixa de ser. Espera no Senhor. Porque Ele tem o melhor para mim, para você, para todos nós. Espera nele. Não fica se precipitando. Aí Mefibosete disse, mas quem sou eu? Para que o rei olhe para mim? Que não passo de um cão morto. Ah, o Mefibosete. Aí chama Ziba, o olho gordo, seca-pimenteira, ou aquele que é terra de cemitério, sabe? Que quer tudo para ele. Mas dessa vez, esse terra de cemitério aí vai devolver tudo aquilo que ele já comeu. Vai. Era ele que tinha tudo que era de Saul. Quem estava possuindo era o próprio servo. Ou seja, eu estou cuidando, eu estou só cuidando. Cuidando? Ele estava tomando posse, que achava. Estava ali no palácio só de fantasia, só para ver aonde ele podia tirar mais. Que aquele dali tirava leite de pedra. E ali o rei pega e disse, olha, de agora em diante tu vai trabalhar. Tudo que era de Saul é passado a Mefibosete. Tu e teu servo e teus filhos vai trabalhar a terra para que haja pão, para que não falte pão à casa do teu senhor. E Mefibosete vai comer pão à minha mesa com um dos meus filhos. É assim que Deus faz. Não importa quem não acredita, mas o teu pai tem uma aliança. Não foi com gente. A aliança que teu pai fez, não foi com o rei, foi com o rei dos reis. É essa aliança. E quando nossos pais têm uma aliança com Deus, nós somos herdeiros, sabia? Somos. Ai, Francisca, mas o meu pai não tinha aliança com Deus. Não, ele não tinha. Ele era lá daquele outro lado, sabe? A minha mãe também era lá do outro lado. E eu tô aqui a ver navio? Não. Você não precisa ver navio. Se teu pai não tinha aliança, se a tua mãe não tinha aliança, você pode fazer aliança. Você pode fazer aliança. E você, quando fazer aliança, você vai sentar na mesa do rei. E vai comer dos manjares do rei. E sabe o que vai acontecer? E aquela maldição hereditária que vinha assolando a tua família de geração por geração, sabe o que vai acontecer? Vai ser destruída. Porque tem gente que não sabe. Ela pensa, não, isso não vai sair nunca da minha vida. Eu vou ficar pagando por aquilo que meus pais fez. Não, por quê? Porque meu pai era de lá e ele me deu quando eu estava na barriga da minha mãe. Tu sabia? Vou te contar agora. Talvez eu já contei isso, mas faz muito, muito tempo. A minha mãe me deu. Para quem? Para a mãe d'água. Sabe o que é mãe d'água? Aqueles coisa lá dos mar. Quando eu estava no ventre dela. Mas como é que ela ia dar uma coisa que não era dela? Eu nasci dela, mas eu não era dela. Eu sou de Deus. Porque Deus já tinha um chamado. Antes de eu nascer, quando Deus me colocou lá no ventre da minha mãe, foi por um propósito. E mesmo a minha mãe, eu tendo nascido dela, mas em primeiro lugar, era o propósito de Deus para mim obedecer e cumprir aqui na terra. É assim. Talvez tem muita gente que não sabe. Meu Deus, eu não sei qual é o meu chamado. Eu não sei. Primeiro, minha mãe disse que eu tinha chorado dentro da barriga dela. Quando eu cheguei aqui na Bélgica, que eu vim saber, quando eu comecei a ler a Bíblia, porque quando eu morava com meus pais, eu não lia a Bíblia. E aí Deus falou comigo de uma maneira espetacular, de uma maneira fantástica, que eu fiquei impactada. Aí eu vim saber, eu disse, não, eu não chorei, foi Deus me chamando, e eu disse, eis-me aqui.
Foi exatamente isso. Tanto é que eu sempre fui diferente de toda a minha família, de todas. Minha mãe dizia que eu era maluca, que se ela não tivesse me parido no hospital, ela dizia, se ela tivesse me parido no hospital, ela dizia foi trocada. Mas como eu nasci em casa, pegada por parteira, ela disse, não, não tem como ser trocada. Ela nasceu com um parafuso a menos. Foi isso que aconteceu com ela. Mas não foi, não. É porque todos aqueles que são chamados de Deus, que andam segundo a vontade de Deus fazendo, as pessoas dizem que não é normal. A gente não liga para isso, não. O importante é saber que você está andando na obediência e fazendo aquilo que Deus mandou. E o que aconteceu, Francisca? Se teu pai era de lá, tua mãe era de lá e tu é do Senhor, a maldição foi quebrada. Para mim e para toda a minha descendência foi quebrada. Mas como que tu sabe? Como que eu sei? Porque todos os meus filhos estão nos pés do Senhor. Faz a obra de Deus juntamente comigo. Tá vendo só? Então não tem como dizer, porque meu pai era tortinho, minha mãe era tortinha, eu sou tortinha também. Eu sou tortinho também. Nada a ver. Se ele não tinha a aliança que de Davi foi com Ziba, pai de Mefibosete. Ziba não. Foi com Jonathan, pai de Mefibosete. E a nossa é com Deus. Então você é herdeiro. Se você é filho de Deus, você é co-herdeiro com Jesus. Entendeu? Então você pode fazer a tua aliança. Você pode entregar a tua vida para Jesus e ter essa aliança. Aí você diz assim, Francisca, mas aqui na minha cidade, no meu interior, eu moro num lugar muito longe, não tem pastor, não tem igreja. Olha, a vida é tua. Foi Deus que te deu. E se a vida é tua, tu faz da tua vida o quê? Não é o que tu quiser? Tu não pode dar ela para quem tu quiser. Pode, não pode? Então, faça essa aliança com o Senhor. Entrega a tua vida na mão de Deus. E o mais Ele vai fazer na tua vida. Ele vai fazer a tua vida ser tão maravilhosa, tão espetacular, que tu vai dizer, meu Deus, por que eu não fiz isso antes? Ele vai te dar aquilo que tu nunca, nem nos teus maiores desejos pensou. Porque é assim que Deus faz. Quando eu dizia para minha mãe que eu não nasci para ficar naquela situação que a gente vivia, naquela vida que eles tinham, e que eu ia andar ao redor do mundo, a minha mãe dizia, filhinha, minha filha, tu é maluca mesmo. Agora eu sei que tu é maluca. Chica, né? Francisca Chica, né? Chica, minha filha, olha para nossa situação. E eu dizia assim, eu não me importo com a situação, não. Eu tenho certeza que eu vou fazer exatamente o que eu sinto aqui dentro de mim. Mamãe dizia, quando ela nasceu, a parteira, em vez de dar palmada lá naquele lugar, deu foi na cabeça. Não. E hoje eu moro do outro lado do Atlântico Oceano, do Oceano Atlântico. Eu moro na Bélgica, já vai fazer quase 30 anos que eu moro na Bélgica. Mas minha mãe, antes de morrer, ela já é falecida, ela viu que a gente ia, fui com meu esposo, né, visitar várias vezes, e ela disse, minha filha, tudo que tu falou se cumpriu. Aí a minha mãe já não me chamava de filha, a minha mãe já me chamava que eu era a mãe dela. Tá vendo só como é que acontece a coisa? É assim que acontece. Mas a aliança foi com o rei Davi que eu fiz? Não. A minha aliança foi com o Rei dos Reis, Senhor do Senhor, o Senhor dos Exércitos, Todo-Poderoso. Ele está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E se o Deus de Jacó, de Isaac e de Abraão é o nosso refúgio, de quem que tu vai temer? Tu vai ter medo de quê? De Saul? Tu vai ter medo de o quê? De Faraó? Não, tu não tem que ter medo de ninguém. Tu só tem que fazer aquilo que Deus mandou e aí tu vai sentar na mesa do rei, vai comer com o rei. Vai ter pessoa que vai te convidar, tu fala, nossa, o fulano tá me convidando para a festa dele. Mas não é você, eu faço questão que você esteja, que a tua presença esteja ilustrando a minha... Olha, que isso, meu amigo, mas quem sou eu? Tu viu o que o Mefibosete falou? Quantos nos zombaram, de Mefibosete? Quantos? Riram dele. Olha, não faça isso comigo, não. Eu sou filho de rei. Que filho de rei que tu é coisa nenhuma, você Zé ninguém. Testar, quem te viu, quem te vê. Aquele que ficava olhando pro chão, tu se arrastando, comendo migalha.
Vai te ver tu sentada na mesa do rei, comendo com talheres de ouro, com colher. Eita, Jesus! Taça de cristal ainda com as bordinhas de ouro. É isso, é o melhor dessa terra. E restituição vai te restituir aquilo que tu perdeu. Gente, quando Deus está no controle da nossa vida, até o que era para dar errado, Ele faz dar certo. Esse é o nosso Deus. Nós não precisamos ficar apavorados, não. Tudo que nós precisarmos e crermos, pedir e não duvidar, assim se fará. Isso não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus que diz. E eu simplesmente acredito. Não me importa quem diz o contrário. Eu creio simplesmente na palavra. Já teve muito exterminador de fé que já se aproximaram de mim, enviado pelo coisa ruim, para dizer, se Deus estivesse na tua vida, tu disse que tu tem uma promessa, já teria se cumprido. Sabe o que eu respondi? Deus me fez a promessa, ele disse que vai se cumprir, mas também ele não me disse quando que vai ser. Uma coisa ele me disse, que é aqui na terra. Não é lá do outro lado, é aqui. Aquilo que ele me prometeu, aquilo que ele te prometeu, é para se cumprir aqui, nessa terra, nesse plano. Então não precisa se preocupar, não. Tu não vai morrer dessa enfermidade. Essa enfermidade não é para a morte, mas é para a honra e glória do Senhor Jesus. É para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Tu vê que Mefibosete andava se arrastando. Quem diria que Mefibosete ia sentar na mesa do rei? Tu diria? Não. Primeiro que ele já estava onde? No palácio? Não. Ele estava na terra de esquecimento. Aí tu acha, eu também estou na terra de esquecimento. Aonde eu estou, me sinto na Lodebar. Deus vai te tirar da tua Lodebar. Vai mandar a carruagem do rei para te buscar aí. Então não temas, creia somente e o mais Deus vai fazer para a tua vida, para a tua família, para tudo que é teu. É só crer no Senhor e será salvo tu e a tua casa. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então vamos orar. Pai querido, Pai amado, obrigada, Senhor, pela tua palavra, o teu amor, a tua misericórdia na nossa vida, na nossa família, na nossa casa, Pai. Pai, no nome do Senhor Jesus, consagra esta água, consagra este azeite, Pai, consagra, Senhor, tudo que está aí do lado desse celular, no momento que essa pessoa beber desta água, usar deste azeite, Pai, que ela venha ser curada, que ela venha ser sarada de toda qualquer enfermidade física ou espiritual, Pai. Eu te peço também, Senhor, que quem ouvir esse áudio da palavra do dia, essa pessoa toda a sua descendência, meu Pai, venha ser liberta, venha ter a fé avivada, as maldições hereditárias que estavam na vida dela, venha ser quebrada para sempre, meu Deus, no nome do Senhor Jesus. Toda maldição hereditária seja quebrada. Todo espírito de enfermidade que vinha assolando essa família, de geração para geração, espírito de miséria, espírito de pobreza, vai batendo em retirada agora no nome do Senhor Jesus. Caia por terra todo embaraço do inferno. No nome do Senhor Jesus, Pai, repreende, Senhor, todo demônio devorador, cortador, migrador, destruidor, todo espírito de miséria, vai batendo em retirada da vida dessa pessoa, da casa dela, da finança dela, no nome do Senhor Jesus. Pai, repreende, Senhor, todo espírito de depressão, todo espírito do medo, todo espírito de confusão, no nome do Senhor Jesus. Pai, vai cegando, Senhor, todos aqueles inimigos que se levantam contra a nossa vida. Por um caminho ele sai contra nós, mas por 7 caminhos ele fugirá da nossa presença. No nome do Senhor Jesus, vai batendo em retirada todo levante do inferno, vai cortando, Pai, toda obra de feitiçaria, de magia negra, de voodoo, de encantamento, palavra de maldição, maldição hereditária, vai caindo por terra agora no nome do Senhor Jesus. Caia por terra todo levante do inferno, bate em retirada agora no nome do Senhor Jesus. Todo barreira, todo obstáculo, todo embaraço, toda pedra de tropeço, todo emaranhado de Satanás, toda telha tecida, toda armadilha, toda arma forjada contra a nossa vida, seja destruída agora, seja cancelada agora, no nome do Senhor Jesus. Pai, envia, Senhor, a tua legião de anjos, Senhor, nas nossas igrejas, para proteger, Pai, proteja a tua obra, Senhor, proteja o teu povo, Pai, repreende aqueles demônios que entrou dentro das igrejas para desviar o teu povo do caminho, Senhor. Pai,
Tira, Pai, aqueles que estão lá naquele lugar que estão igual um zumbi, Senhor, no nome do Senhor Jesus, Pai. Liberta, quebra todas as algemas, corta todas as correntes, as portas de bronze e liberta o teu povo de toda a tribulação, Pai. No nome do Senhor Jesus, envia essa legião de anjos nos nossos locais de trabalho para remover, Senhor, todo espírito de inveja, todo espírito de embaraço, todo espírito de contenda dos nossos locais de trabalho, no nome do Senhor Jesus. Vai batendo em retirada agora todo o mal do nosso ambiente de trabalho, no nome do Senhor Jesus. Sai para nunca mais voltar, no nome do Senhor Jesus. Pai, envia essa legião de anjos também, Senhor, nos nossos lares. De cada canto daquela casa, Senhor. Proteja, Senhor, nossa família. Proteja nossas crianças, Pai, no nome do Senhor Jesus. Toda oração contrária que foi lançada contra esta casa, contra esta família, toda obra de feitiçaria que foi lançada contra esta família, contra esta casa, no nome do Senhor Jesus, seja desfeita agora, no nome do Senhor Jesus. Cobre com teu sangue, Pai, todas as famílias, todos os nossos projetos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Envia essa legião de anjos também, Senhor, nos hospitais, em cada leito desse hospital, para tocar em cada paciente, em cada pessoa, aqueles que estão nos leitos, aqueles que estão nos corredores, aqueles que estão sentados, esperando, meu Deus, uma vaga, esperando ser atendido, Pai. Toca, Senhor, que quando os médicos vierem, ele já está curado, Pai, para honra e glória do teu nome, no nome do Senhor Jesus Cristo. Envia também essa legião de anjos, Senhor, nos manicômios, nas penitenciárias, nos abrigos, nos albergues, em todo lugar deste mundo onde houver uma pessoa clamando pelo teu socorro, que o teu socorro esteja chegando para livrar o teu povo de toda e qualquer tribulação física ou espiritual, do espírito de loucura, do espírito do câncer, do espírito do medo, no nome do Senhor Jesus. Liberta o teu povo, corta, Senhor, toda a ligação do mundo das trevas, Senhor, que a ligação desse povo agora, que a aliança dele seja com a luz, Pai, no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe, que ele te proteja, que ele faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz. Se o Senhor permitir, amanhã voltaremos mais uma vez com a palavra do dia. Fica na paz do Senhor Jesus.